Aquela noite eu nunca vou esquecer, por mais que eu tente. Era uma sexta-feira normal. Eu tinha ido, como sempre, cuidar dos filhos da dona Márcia, enquanto ela e o marido saíam para jantar. Já fazia uns 6 meses que eu trabalhava como babá naquela casa e conhecia bem a vizinhança. Era um lugar bem comum, sabe? Uma rua tranquila num bairro de casas simples. As crianças eram umas fofuras, um menino de 7 anos e uma menina de 5. Até aquela noite, nunca tinha acontecido nada de estranho ali. Nada mesmo, mas aí tudo mudou. As crianças já tinham jantado e assistido um pouco de desenho na TV. Depois, eu coloquei os dois para dormir, como sempre fazia. Por volta das 9 da noite, eu estava na sala mexendo no celular quando comecei a ouvir uns barulhos esquisitos. No começo, achei que era só a chuva que tinha começado a cair, ou talvez um gato andando pelo telhado. Mas o barulho foi ficando mais forte, parecia passos pesados de gente mesmo, e vinham lá de cima, do telhado da casa. O barulho ia e voltava como se alguém estivesse andando de um lado para o outro lá em cima. Eu fiquei com o coração na mão, porque estava sozinha com as crianças e a dona Márcia só ia voltar bem tarde. Na hora pensei, e se for um ladrão? A gente vê tanta coisa no jornal hoje em dia, né? Fiquei quietinha, tentando não fazer barulho, mas os passos continuavam cada vez mais altos. Aí eu criei coragem e decidi olhar pela janela da sala, que dava de frente para a rua, para ver se conseguia enxergar alguma coisa. E foi aí que eu vi. Juro por tudo que é mais sagrado, que eu nunca senti tanto medo na vida. Quando eu afastei um pouquinho a cortina e olhei para cima. Ele estava lá, o vizinho do lado, aquele que morava sozinho na casa da esquina. Ele estava parado no telhado, em pé mesmo, com as pernas firmes entre as telhas, e olhava direto para a janela onde eu estava. Mesmo na escuridão, dava para ver que era ele, um homem de uns 40 anos, magro, que sempre usava umas camisas escuras. Todo mundo na rua conhecia ele de vista, mas ninguém conversava muito com ele porque era meio na dele, sabe? Sempre sozinho, não dava bom dia para ninguém. E agora ele estava ali, no meio da noite, em cima do telhado da casa onde eu estava com as crianças. E o pior de tudo, ele não se mexia. Só ficava me encarando. Mesmo quando me viu pela janela, continuou parado, olhando para mim. Os olhos dele pareciam diferentes, sabe? Brilhavam de um jeito estranho, como se refletissem a luz da lua. Na hora eu fiquei paralisada, sem conseguir fazer nada. Ele continuava me olhando, sem piscar, sem se mexer. Depois de alguns segundos que pareceram uma eternidade, fechei a cortina com tudo e corri para o quarto das crianças. Tranquei a porta e, com as mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar o celular, liguei para a polícia. Expliquei o que estava acontecendo, que tinha um homem no telhado, que eu estava sozinha com 2 crianças pequenas. A moça do outro lado da linha disse que ia mandar uma viatura, mas que eu precisava manter a calma e ficar longe das janelas. Depois liguei para a dona Márcia, que disse que ia voltar correndo para casa. Fiquei lá, trancada no quarto com as crianças que ainda dormiam, sem fazer barulho nenhum. De vez em quando, eu ouvia os passos lá em cima, andando devagar pelo telhado. Aí, depois de um tempo, os barulhos pararam. Um silêncio total. Isso me deixou ainda mais nervosa, porque não sabia onde ele tinha ido, se tinha descido, se estava esperando eu sair do quarto. A polícia demorou uns 20 minutos para chegar, mas pareceu muito mais. Quando finalmente ouvi a sirene, foi um alívio tão grande que comecei a chorar sem nem perceber. Os policiais entraram na casa, olharam tudo, até subiram no telhado com lanternas, mas não encontraram ninguém, nem sinal do homem. Um dos policiais perguntou se eu tinha certeza do que tinha visto, como se eu pudesse ter imaginado tudo. Mas eu sei o que vi. Tinha um homem lá, o vizinho, me olhando daquele jeito horrível. Os policiais foram até a casa dele, bateram na porta, mas ninguém atendeu. Eles falaram que não podiam fazer nada sem um mandado, já que não tinham flagrante nem nada.
Quando a dona Márcia e o marido chegaram, contei tudo para eles também. Eles ficaram super preocupados. O marido dela até quis ir tirar satisfação com o vizinho, mas os policiais não deixaram. Falaram que era melhor deixar para resolver no dia seguinte, com calma. A polícia acabou indo embora, mas deixou o telefone caso acontecesse mais alguma coisa. Passei o resto da noite sem dormir, com medo de fechar os olhos e aquele homem aparecer de novo. No dia seguinte, tudo parecia normal na rua. O sol tinha nascido, as pessoas passavam indo trabalhar, como se nada tivesse acontecido. Vi o vizinho saindo de casa de manhã cedo, indo para o trabalho como sempre, com a mesma cara de todos os dias. Eu tinha ficado lá, na casa da dona Márcia, dormido no sofá da sala, porque estava com medo de ir embora sozinha de madrugada. Quando o vi passando pela calçada, ele olhou para mim. Mas foi um olhar normal, sabe? Nada daquele olhar fixo da noite anterior. Até deu um meio aceno com a cabeça, coisa que ele nunca tinha feito antes, como se nada tivesse acontecido. Aquilo me deixou ainda mais confusa. Será que eu tinha imaginado tudo? Mas era impossível. Eu tinha visto ele lá, claramente. O marido da dona Márcia foi falar com ele mais tarde e ele negou tudo. Disse que tinha passado a noite toda em casa, dormindo, que não sabia do que estávamos falando. E aí a coisa ficou ainda mais assustadora, porque as crianças, que não sabiam de nada do que tinha acontecido, começaram a falar umas coisas muito estranhas no café da manhã. O menino, enquanto comia cereal, perguntou assim do nada: "Ele vai voltar hoje à noite?" Eu e a dona Márcia nos olhamos, sem entender. "Quem vai voltar, filho?" ela perguntou. "O homem que fica olhando pela janela do nosso quarto", ele respondeu, como se fosse a coisa mais normal do mundo. A menina, que estava desenhando na mesa, concordou com a cabeça. "Ele sempre vem quando está escuro, fica olhando a gente dormir." Meu sangue gelou na hora. As crianças nunca tinham acordado quando eu ouvi os barulhos no telhado. Como poderiam saber? A dona Márcia, branca que nem papel, perguntou desde quando elas viam esse homem. "Faz tempo", o menino falou, "mas a gente não conta porque ele disse que é segredo." Ninguém conseguia acreditar no que estava ouvindo. As crianças descreveram o vizinho perfeitamente. O jeito que ele se vestia, o cabelo, tudo. Só tinha uma diferença. Segundo elas, às vezes os olhos dele ficavam todos pretos, sem a parte branca. Aquilo foi demais para mim. Pedi desculpas para dona Márcia, mas falei que não podia mais trabalhar lá. Estava com muito medo. Ela entendeu, claro, e até me disse que estava pensando em se mudar. Até hoje não tenho explicação para o que aconteceu. Só sei que nunca mais passei nem perto daquela rua. E sempre que fico sozinha à noite e ouço algum barulho estranho no telhado, meu coração dispara, porque lembro daqueles olhos me encarando na escuridão. Nunca imaginei que fazer um favor para um vizinho ia me deixar desse jeito. Até hoje não durmo direito e já está fazendo 2 meses. Não é fácil escrever isso, mas tenho que contar para alguém, porque essa coisa está me comendo por dentro e eu acho que vou acabar ficando doido se continuar guardando só para mim. E aí, depois que tudo aconteceu, fico pensando se foi ele que me escolheu, sabe? Se ele sabia que eu ia ver. Meu vizinho, o seu Roberto, me pediu para olhar a casa dele enquanto viajava para o interior. Uma viagem de 1 semana para visitar a filha que tinha acabado de ter neném. Eu aceitei na hora, claro. A gente sempre se deu bem, e vizinho bom é assim mesmo. Um ajuda o outro. Era só aguar as plantas, recolher as correspondências e dar uma olhada geral para ver se estava tudo em ordem. Coisa simples. Só que não foi nada simples. Eu passava lá todo dia depois do trabalho. As plantas eram muitas. O seu Roberto tinha um jardim bonito na frente e umas samambaias penduradas na varanda de trás. No 3º dia, já era de noitinha quando cheguei. Estava chovendo um pouquinho e até pensei em deixar para passar lá no outro dia.
Mas já que eu estava ali, resolvi entrar e fazer logo o serviço. Molhei as plantas da frente, entrei, peguei as cartas que tinham na caixa do correio dentro do portão e coloquei em cima da mesa da cozinha. Dei uma olhada geral na casa, como sempre fazia. Tava tudo normal, tudo no lugar. Aí, antes de sair, precisei ir no banheiro. Era um banheiro simples no corredor que dava para os quartos. Entrei, acendi a luz e quando fechei a porta, senti um negócio estranho. Como se a temperatura tivesse caído de repente. Lá fora estava caindo aquela chuva fininha e dentro do banheiro parecia que eu estava num freezer. Meu braço inteiro ficou arrepiado num segundo. Fiz o que tinha que fazer rapidinho, lavei as mãos e quando estava secando, olhei para o espelho. Foi aí que eu vi. E aí, meu Deus, foi a pior sensação da minha vida. Tinha uma pessoa parada atrás de mim, refletida no espelho. Era um homem baixo, magrelo, com um terno escuro meio velho e uma gravata fina. Ele estava ali, parado no canto entre a porta e a parede, me encarando. Os olhos dele eram opacos, sem vida, feito duas bolas de gude pretas. E ele não piscava, não mexia nenhum músculo. Só ficava ali, me olhando fixo pelo espelho. Nem respirar ele parecia respirar. Eu fiquei duro de medo. Meu coração batia tão forte que parecia que ia sair pela boca. Nessa hora, pensei que fosse um ladrão que tinha entrado na casa. Mas como? Tava tudo fechado e eu tinha a chave. E mais, por que um ladrão ia ficar parado daquele jeito sem fazer nada? Criei coragem e me virei rápido, pronto para empurrar quem quer que fosse e sair correndo. Mas não tinha ninguém ali. O canto onde eu tinha visto o homem estava vazio. Abri a porta do banheiro com tudo e saí que nem um doido, tropeçando nos meus próprios pés. Corri até a porta da frente, quase caindo no caminho. As mãos tremiam tanto que eu demorei para conseguir destrancar a fechadura. Quando finalmente abri a porta e saí para a rua, estava chovendo mais forte. Fiquei ali, parado na calçada, molhando todo, sem saber o que fazer. Depois de uns minutos, me acalmei um pouco. Foi impressão sua, pensei comigo mesmo. Você está cansado, trabalhando demais, e a luz do banheiro deve ter feito uma sombra estranha. Mas eu sabia que não era isso. O que eu tinha visto era real demais, detalhado demais para ser só uma sombra. Aí eu lembrei do seu Antônio, que morava do outro lado da rua. Ele era um senhor de idade que sempre estava sentado na varanda, observando o movimento. Atravessei a rua e bati na porta dele. Quando ele abriu e me viu todo molhado e branco feito papel, logo perguntou o que tinha acontecido. Expliquei tudo meio atropelado, que eu estava cuidando da casa do seu Roberto, que tinha visto alguém no banheiro que podia ser um ladrão. Não falei que a pessoa tinha sumido do nada, senão ele ia achar que eu estava doido. Seu Antônio, que era um homem corajoso apesar da idade, pegou um pedaço de pau que ele guardava atrás da porta e disse que ia comigo revistar a casa. Agradeci e voltamos os dois para a casa do seu Roberto. Entramos devagar, acendendo todas as luzes. Seu Antônio na frente com o pau e eu atrás, ainda tremendo. Olhamos tudo, os quartos, a cozinha, a sala, os armários, embaixo das camas, atrás das cortinas. Nada. Não tinha ninguém ali além de nós dois. O banheiro, que foi o último lugar que olhamos, estava igual a como eu tinha deixado, vazio. Seu Antônio falou que eu devia ter imaginado coisas, que talvez tivesse sido um reflexo da janela. Concordei com ele só para encerrar o assunto, mas sabia muito bem o que tinha visto. Me ofereci para levar ele de volta para a casa dele com meu guarda-chuva, mas ele disse que a chuva já estava passando. Antes de ir, ele me olhou de um jeito estranho e perguntou: "Você sabe de alguma coisa sobre essa casa?" Falei que não, que só sabia que o seu Roberto morava ali há uns 5 anos. "Sei", ele disse, e foi embora sem falar mais nada. Fiquei ali sem entender direito o que ele quis dizer. Terminei de regar as plantas dos fundos o mais rápido que pude e saí da casa, trancando tudo.
Naquela noite, mal consegui dormir. Ficava pensando no homem do terno, naqueles olhos sem vida me encarando. Cada vez que fechava os olhos, via ele ali no canto do banheiro, parado, me olhando. Nos dias seguintes, continuei indo na casa, mas só de dia. Regava as plantas bem cedinho, antes de ir trabalhar ou na hora do almoço. Tentava ser o mais rápido possível e evitava ao máximo entrar na casa. Quando precisava, deixava a porta aberta e não chegava nem perto do banheiro. Na sexta-feira, último dia antes do seu Roberto voltar, tive que ir à noite de novo porque tinha esquecido de ir mais cedo. Fui na maior rapidez. Só joguei água nas plantas, nem entrei na casa. Quando estava saindo, tive a impressão de ver alguém parado na janela da sala, me olhando. Mas quando olhei direito, não tinha ninguém. Voltei para minha casa correndo e decidi que não ia contar nada para o seu Roberto. Ia dizer que estava tudo normal, entregar a chave e pronto. Ele não ia acreditar mesmo e ainda podia achar que eu estava inventando história. Só que no domingo, quando o seu Roberto voltou e veio me agradecer pelo favor, percebi que ele estava diferente. Parecia cansado, abatido. Perguntei se tinha acontecido alguma coisa na viagem. Não, a viagem foi boa, ele disse. O problema foi voltar para casa. E aí ficou quieto, olhando para o chão, como se tivesse com vergonha de continuar. Insisti um pouco, perguntei se ele queria um café. Ele aceitou e entrou na minha casa. Sentamos na cozinha e depois de um tempo em silêncio, ele soltou: "Você viu alguma coisa estranha lá em casa esses dias?" Meu sangue gelou. Neguei na hora, mas acho que minha cara entregou, porque ele deu um sorriso triste e falou: "Pode falar a verdade, não é a primeira vez que acontece." E aí ele me contou tudo, que quando se mudou para aquela casa há 5 anos, começou a ver coisas. No começo, eram só vultos no canto dos olhos, sensações estranhas, quedas de temperatura. Depois, começou a ver o homem. Sempre nos mesmos lugares, no corredor, no banheiro, às vezes na cozinha. Sempre parado, sempre olhando. Ele consultou até uns espíritas, que falaram que era o espírito de um antigo morador que não tinha seguido em frente. O tal homem tinha sido dono da casa nos anos 60 e, pelo que seu Roberto descobriu, era um sujeito solitário que morreu ali mesmo, sozinho, e só encontraram o corpo dias depois. O bizarro é que seu Roberto, depois de um tempo, até se acostumou com a presença. Dizia que era como ter um hóspede permanente. Ele nunca fez mal a ninguém, falou o seu Roberto. Só fica ali olhando. Às vezes some por semanas, às vezes aparece todo dia. Já me acostumei. Quando perguntei por que ele nunca tinha me avisado antes de pedir para cuidar da casa, seu Roberto ficou sem graça. Disse que achava que eu não ia acreditar, que ia achar ele maluco. E também ele nunca tinha certeza se outras pessoas conseguiam ver o hóspede ou se era só ele. Agora ele tinha certeza que não era o único. "Desculpa não ter te avisado", ele falou, "mas se te faz sentir melhor, você não precisa mais ir lá em casa." Falei que tudo bem, mas confesso que fiquei com um pé atrás. Não sei se acredito nessa história toda de espírito de antigo morador. E tem outra coisa que me deixa pensando. Seu Antônio, o vizinho da frente, parecia saber de alguma coisa sobre a casa. Será que ele também já viu o tal hóspede? Até hoje não sei direito o que pensar disso tudo. Só sei que mesmo depois de 2 meses, ainda acordo no meio da noite achando que tem alguém me olhando. E quando vou no banheiro, evito olhar no espelho. Tenho medo de ver aqueles olhos opacos me encarando de novo. E tem mais uma coisa que não contei para ninguém, nem para o seu Roberto. Na última noite, quando saí da casa dele e achei ter visto alguém na janela, tenho certeza que o homem do terno estava sorrindo. Um sorriso pequeno, quase imperceptível, como se ele soubesse que eu ia voltar um dia. Tá gostando das histórias? Então não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a trazer mais relatos assustadores para você. E agora, prepare-se, porque a próxima história vai te deixar sem dormir.
Era 2015, lembro como se fosse ontem. Uma noite de chuva forte quando reparei naquele sorriso esquisito pela primeira vez. Eu e minha mulher tínhamos acabado de mudar para casa nova. Tava tudo uma bagunça, caixas para todo lado. A casa não era nenhum palácio, mas era bem melhor que o cubículo onde a gente vivia antes. E o preço estava bom demais para recusar. No primeiro dia, nem prestei atenção nos vizinhos. Estava mais preocupado em não deixar nossas coisas molhar na mudança. Mas no segundo dia, tomando café na cozinha, abri a janela e vi um homem magrelo, já de idade, com um chapéu de palha todo surrado, mexendo nas plantas do jardim do lado. E foi aí que notei o sorriso dele. Meu Deus, que sorriso estranho. Era grande demais. Parecia que ia rasgar o rosto. Mostrava todos os dentes, de um jeito que não parecia normal. Acenei, achando que era só um velhinho simpático, desses que gostam de conversar sobre o tempo. Mas ele nem respondeu, só continuou ali, sorrindo daquele jeito. Nos primeiros dias, toda hora que eu olhava pela janela ou ia no quintal, lá estava ele. Sempre no mesmo canto, com a mesma roupa simples e sempre com aquele sorriso assustador. Minha mulher também começou a achar esquisito. Tem alguma coisa errada com esse vizinho? Ela falava enquanto a gente jantava. Ele não faz mais nada da vida além de ficar naquele jardim? Tentei puxar conversa com ele várias vezes. Cheguei perto da cerca, falei bom dia, perguntei se morava ali há muito tempo, essas coisas que a gente pergunta para ser educado. Mas ele nunca dizia nada, só ficava parado, sorrindo, como se eu nem existisse. E aí eu comecei a perceber uma coisa ainda mais estranha. Ele quase não se mexia, ficava plantado no mesmo lugar por horas e horas. E o sorriso. Quanto mais eu olhava, mais me dava um frio na barriga. Não era um sorriso feliz, sabe? Era forçado, artificial, como uma máscara de carnaval. E os olhos dele, os olhos nunca sorriam junto, ficavam parados, vidrados em mim, me seguindo. Numa terça-feira, lá pelas 3 da manhã, acordei num pulo, suando frio. Senti um negócio ruim, como se alguém tivesse me cutucado. O quarto estava escuro, só entrava um pouquinho de luz do poste da rua. Foi quando vi ele. Estava lá, parado no canto do quarto, perto do guarda-roupa, o homem do sorriso. Juro por Deus, quase tive um troço. Fiquei duro na cama, sem conseguir gritar, sem conseguir me mexer. Era ele mesmo. A roupa velha, o chapéu de palha e principalmente aquele sorriso estendido, mostrando todos os dentes. Mas ali, no escuro do quarto, o sorriso parecia ainda maior, como se fosse engolir a cara dele inteira. Depois do que pareceu uma eternidade, consegui esticar o braço e ligar o abajur. Quando a luz acendeu, ele não estava mais lá. Sumiu, como fumaça. Sacudi minha mulher na hora, contei o que tinha visto. Ela ficou branca que nem papel, mas tentou me acalmar. Foi só um pesadelo, ela disse. Ou uma sombra que pareceu gente. Fingi que acreditei, mas dentro de mim eu sabia que tinha sido real. No dia seguinte, passei o dia todo grudado na janela, mas o homem não apareceu no jardim. Isso me deixou ainda mais nervoso. Onde ele estava? Decidi então conversar com outros vizinhos. Tinha um senhor mais velho, seu Mário, que morava na casa da frente e sempre me dava bom dia. Naquela tarde, vi ele regando as plantas e fui puxar conversa. O senhor conhece aquele homem que mora na casa do lado da minha? Perguntei. Aquele que fica sempre no jardim com chapéu de palha? A cara do seu Mário mudou na hora. Ele largou a mangueira e me olhou assustado. Que homem? Perguntou com a voz tremendo um pouco. Expliquei sobre o sujeito magro, com chapéu de palha e o sorriso esquisito. Enquanto eu falava, o seu Mário foi ficando cada vez mais branco. Meu filho, ele disse depois de um tempão, aquela casa tá vazia faz mais de 5 anos. Depois que a dona Conceição bateu as botas, ninguém mais quis morar lá. Dizem que o lugar tem coisa ruim. Meu queixo caiu.
Como assim a casa estava vazia? Eu tinha visto o homem lá todo santo dia. Mas e o homem no jardim? Insisti. Foi aí que seu Mário falou uma coisa que me gelou até os ossos. Olha, eu nunca contei isso para ninguém de fora, mas todo mundo aqui da rua já viu esse homem que você está falando. Ele aparece de vez em quando, sempre no mesmo canto, sempre com aquele sorriso. Minha finada esposa foi a primeira a ver, faz uns 15 anos. Depois outros vizinhos também começaram a ver. Voltei para casa com as pernas moles. Não falei nada para minha mulher, não queria deixar ela mais assustada do que já estava. Mas naquela noite, não preguei o olho. Ficava olhando para o canto do quarto, esperando ele aparecer de novo. E na manhã seguinte, a primeira coisa que fiz foi olhar pela janela da cozinha. E lá estava ele, no mesmo lugar de sempre, com o mesmo sorriso medonho. Só que dessa vez, quando nossos olhos se encontraram, ele fez uma coisa diferente. Levantou a mão bem devagar e me chamou com o dedo como quem diz, vem cá. Pulei para trás e fechei a cortina com tudo. Meu coração batia tão forte que parecia um tambor. Foi então que resolvi pesquisar sobre a história daquela casa. Descobri na internet que realmente tinha morado lá uma senhora idosa, Dona Conceição, que foi a última moradora. Mas antes dela, tinha uma família grande. E o filho mais velho dessa família tinha sumido do nada em 2005. Alguns falavam que ele tinha fugido com o dinheiro da família, outros que tinha sido morto. Nas fotos antigas que achei, dava para ver um rapaz magro, de cara triste. Nada a ver com o homem sorridente que eu via no jardim. Já fazem 10 anos que isso aconteceu. A gente acabou se mudando 6 meses depois. Não aguentava mais. O homem do sorriso aparecia cada vez mais. No jardim, na janela da casa ao lado e nas noites mais escuras, sempre no canto do nosso quarto. Minha mulher também viu ele várias vezes. Uma vez até sentiu a mão fria dele tocando o ombro dela enquanto lavava a louça. A gente conversou com mais vizinhos e todos tinham histórias parecidas. Seu Mário nos contou que era assim mesmo, que ele fazia parte da rua agora. Enquanto vocês não aceitarem o convite dele, tá tudo bem, foi o que o velho me disse. E foi por isso que a gente decidiu sair de lá. Porque numa noite, minha mulher sonhou com ele chamando ela para o jardim e no dia seguinte, ela quase foi. Peguei ela já abrindo o portão de casa, com o olhar vazio, caminhando em direção àquele jardim maldito. Depois disso, fizemos as malas e nunca mais voltamos. Até hoje, não sei quem ou o que era aquele homem do sorriso. Só sei que de vez em quando, mesmo morando em outra cidade, acordo de madrugada com a sensação de estar sendo observado. E quando olho para o canto mais escuro do quarto, por um instante, vejo aquele sorriso largo brilhando no escuro. E sei que não importa onde eu vá, ele sempre vai me encontrar. Toque, toque, toque. Esse barulhinho na janela do meu quarto foi o que mudou minha vida para sempre. Até hoje sinto um frio na barriga quando lembro daquela mão pálida com dedos finos demais. Era verão, um calorão daqueles que não dá trégua nem de noite. Eu tinha me mudado para casa nova depois da separação. Uma casa simples que servia bem para mim, que estava sozinho mesmo. A janela do quarto dava para os fundos, onde tinha um muro baixo que separava minha casa da vizinha. Eu deixava a janela meio aberta por causa do calor. Ar-condicionado nem pensar, meu bolso não permitia. Na quarta noite depois da mudança, quando estava quase pegando no sono, ouvi pela primeira vez um barulhinho fraco. Toque, toque, toque. Parecia vir direto do vidro da janela. Achei que fosse algum inseto, mas o barulho continuou, cada vez mais forte e mais ritmado. Levantei irritado, pensando que podia ser alguma criança da vizinhança aprontando, e fui até a janela. Abri a cortina de supetão, mas não tinha ninguém ali. O quintal estava escuro e silencioso. Voltei para a cama, mas logo o barulho recomeçou.
E continuou nas noites seguintes, sempre por volta da meia-noite, sempre o mesmo ritmo. Depois de uma semana aguentando aquilo, decidi acabar com o mistério. Tomei 2 copos de cachaça para criar coragem, apaguei todas as luzes da casa e fiquei sentado no escuro do lado da janela, com uma lanterna forte na mão. Meia-noite e pouco começou. Toque, toque, toque. Meu coração disparou, mas continuei ali, sem fazer barulho. Contei até 3, respirei fundo e acendi a lanterna, apontando para o vidro da janela. E aí eu vi, meu Deus do céu, eu vi uma mão. Era magra, muito magra, pálida como papel, com dedos compridos e finos demais para serem de uma pessoa normal. Os nós dos dedos eram grandes e deformados, as unhas compridas e amareladas. Parecia a mão de um cadáver, mas estava se mexendo, batendo no vidro com as pontas dos dedos. Toque, toque, toque. Eu congelei. Não conseguia me mexer, nem para gritar, nem para correr. A mão continuou batendo por alguns segundos, depois parou e ficou ali, os dedos esticados contra o vidro, como se quisesse me pegar. Então, devagar, ela começou a se afastar e sumiu na escuridão. Fechei a janela com força, tranquei, fechei a cortina e passei o resto da noite acordado, tremendo de medo. No dia seguinte, com o sol alto, fui olhar o quintal. Não tinha nada de estranho, nenhuma marca, nenhum sinal de que alguém tinha estado ali. Mas notei que tinha uma árvore velha na casa vizinha, e um dos galhos chegava bem perto da minha janela. Seria possível alguém subir na árvore e alcançar minha janela? Talvez, mas teria que ser alguém muito leve. Decidi conhecer meu vizinho. Saí e dei a volta no quarteirão até chegar na casa ao lado. Era uma casa antiga, precisando de reforma, com um jardim abandonado. A porta abriu e vi um senhor de uns 70 anos, magro, curvado, cabelos brancos. Ele se apresentou como Arthur e me convidou a entrar. A casa era escura e cheia de coisas velhas, com cheiro de mofo e remédio. Ele contou que morava ali há mais de 30 anos. Mora sozinho? Perguntei, tentando parecer casual. Agora sim, ele respondeu. Minha esposa se foi tem 5 anos. E apontou para uma foto na parede de uma mulher de meia idade com uma expressão triste no rosto. Conversamos um pouco e, quando já estava saindo, perguntei se ele tinha notado algo estranho acontecendo durante a noite. O velho ficou me olhando de um jeito diferente e quis saber por quê. Contei das batidas na janela. É minha Lourdes, ele disse, olhando para a foto da mulher. Às vezes ela fica inquieta, sabe? Eu falo para ela deixar os vizinhos em paz, mas ela não me escuta sempre. Fiquei confuso. Sua esposa? Mas o senhor não disse que ela faleceu? Ele sorriu de um jeito triste e disse, e quem disse que isso impede ela de andar por aí? Minha Lourdes sempre foi teimosa. Mas não se preocupe, vou falar com ela para parar com isso. Saí de lá achando que o velho era maluco, que a solidão tinha afetado a cabeça dele. Naquela noite, as batidas não vieram, nem na noite seguinte, nem na outra. Depois de uma semana sem nada acontecer, relaxei. Até que encontrei uma carta debaixo da porta quando voltei do trabalho. Um papel amarelado que dizia: desculpe pelo incômodo. Lourdes não vai mais bater na sua janela, mas por favor, não deixe a cortina aberta à noite. Ela gosta de olhar, e eu não consigo sempre controlar o que ela faz. Arthur. 3 dias depois, fiquei sabendo que Arthur tinha morrido. Uma vizinha me contou que o encontraram sentado na poltrona como se tivesse adormecido. Ele nunca se recuperou depois que a esposa morreu, ela disse. Ficou meio pancada da cabeça. Vivia falando que via ela pela casa. E quando a esposa dele morreu? Perguntei. Ah, isso faz muito tempo. Uns 20 anos, pelo menos. A coitada se enforcou naquela árvore grande do quintal. Dizem que foi desgosto porque não podia ter filhos. Não aguentei ficar naquela casa. Me mudei 6 meses atrás. Mas tem uma coisa que nunca contei para ninguém. Na noite depois de saber da morte do seu Arthur, ouvi as batidas de novo. Toque, toque, toque. Mais fortes dessa vez.
Não tive coragem de olhar. Fiquei deitado, olhos fechados, tremendo de medo. As batidas pararam e depois vi uma sombra passar por baixo da porta do meu quarto. Uma sombra de um homem. E junto com ela, outra menor, como se fossem duas pessoas andando juntas. Mesmo hoje, morando bem longe dali, quando estou na cama e ouço qualquer barulhinho perto da janela, lembro daquela mão pálida batendo no vidro. E me pergunto, será que era mesmo a esposa do seu Arthur? E se era, quem está com ela agora? O marido que ficou sozinho por tanto tempo? Não sei, e acho que prefiro continuar não sabendo. Tem coisas nesse mundo que é melhor a gente não entender. Então, se um dia você ouvir batidas na sua janela no meio da noite, meu conselho é, não olhe. Feche os olhos, cubra os ouvidos e espere o sol nascer. Porque o que estiver do outro lado do vidro, batendo com aqueles dedos finos e compridos, talvez não deva ser visto por olhos vivos.